A Itália é um país que deve fazer parte de qualquer roteiro de viagem para a Europa. A arquitetura, cultura, história e gastronomia são algumas das atrações deste lindo país. Neste vídeo vamos apresentar várias curiosidades sobre a Itália, para você que deseja morar no país, conhecer a culinária, passando pela história do Império Romano e até o custo de vida. Afinal, quando pensamos em morar em outro país, é preciso conhecer bastante sobre ele e contar com um bom planejamento, tanto financeiro quanto emocional. É uma mudança e tanto, né? Localizada no centro-sul da Europa, a Itália faz fronteira com alguns países como a França, Suíça, Áustria e Eslovênia ao longo dos Alpes. Ao sul, Sicília, Sardenha, as duas maiores ilhas no mar Mediterrâneo, e muitas outras ilhas menores ficam ao redor do território italiano. O país possui alguns estados independentes, o San Marino e o Vaticano, que ficam no interior da Itália, enquanto Campione d'Italia é um enclave italiano na Suíça. O território italiano abrange cerca de 301.338 km² e tem um clima temperado. Com 60,6 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e a 23ª do mundo. A Itália é um dos países fundadores da União Europeia e parte da zona do euro, além de ser membro do G8, G20, OTAN, Organização Mundial do Comércio e Nações Unidas. Agora vamos voltar no tempo e entender como a Itália evoluiu. Vamos lá? Roma, a capital italiana, foi durante muito tempo o centro religioso e político da população ocidental, como a capital do Império Romano e sede da Santa Sé. Após a caída dos romanos, o país sofreu várias invasões de povos estrangeiros, desde tribos germânicas, como os lombardos e ostrogodos, aos bizantinos e, mais tarde, os normandos, entre outros. Séculos mais tarde, a Itália tornou-se o berço do Renascimento, um movimento intelectual importante que se tornou parte integrante na formação do pensamento europeu. Durante grande parte da história pós-romana, a Itália foi dividida em diversos reinos, como o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias e o Ducado de Milão, e foi unificada em 1861, após um período tumultuado da história conhecido como Ressurgimento. No final do século XIX, a Itália possuía um império colonial que estendia seu domínio até a Líbia, Eritreia, Somália, Etiópia, Albânia, Dodecaneso e uma concessão em Tianjin, na China. No período pós-guerra, com apoio dos Estados Unidos, a Itália passou a viver um período de crescimento. Ao mesmo tempo, aprofundavam-se as diferenças entre o norte mais rico e industrializado em relação ao sul, empobrecido e agrário. Em 2002, junto com outros países da Comunidade Europeia, a Itália trocou sua moeda tradicional, a lira, pelo euro. A Itália moderna é uma república democrática, classificada como o 28º país mais desenvolvido do mundo e com alto índice de qualidade de vida. O país possui um padrão de vida alto, elevado PIB per capita, bom nível de escolaridade pública e é uma nação altamente globalizada. Para saber tudo sobre a Itália é preciso também entender a história do país e como ele influenciou grandemente o desenvolvimento social e a cultura, tanto na Europa como no resto do mundo. Foi o berço da civilização etrusca, da Magna Grécia, da civilização romana, da Igreja Católica, das repúblicas marítimas, do humanismo e do Renascimento. A Itália também é conhecida por ser um lugar onde nasceu muitos artistas, cientistas, músicos, escritores e exploradores. Entre os diversos povos da antiguidade destacam-se os lígures, os vênetos e os celtas no norte, os latinos e os etruscos samnitas no centro, enquanto no sul prosperaram colônias gregas, Magna Grécia, e na Sardenha desde o segundo milênio antes de Cristo floresceu a antiga civilização dos sardos. Antes do Império Romano se consolidar como uma força do mundo, uma das mais importantes culturas a se desenvolver na Itália foi a etrusca, a partir do século VIII a.C., que influenciou profundamente Roma e sua civilização. Nascida na Península Itálica, terra de origem e de encontro entre diversos povos e culturas, a civilização romana foi capaz de explorar as contribuições provenientes dos etruscos e de outros povos da Itália, da Grécia e de outras regiões do Mediterrâneo, como a Palestina, Síria, Fenícia e Egito. Graças ao seu império, Roma difundiu a cultura heleno-romana pela Europa e pelo norte de África.
O Império Romano foi um dos maiores da história mundial e está entre as forças culturais, econômicas, políticas e militares mais poderosas do mundo de seu tempo. Entre os muitos legados do Império Romano estão o uso das línguas derivadas do latim, do sistema numérico, do alfabeto, do calendário ocidental e do surgimento do cristianismo como uma religião importante. E por isso é que é impossível falar em tudo sobre a Itália sem falar do Império Romano. A partir do século III, o Império Romano dividiu-se em dois. O Império Ocidental, sob a pressão das invasões bárbaras, entrou em colapso em 476, quando seu último imperador foi deposto pelo chefe germânico Odoacro, enquanto o Império Oriental ainda sobreviveria por mais 1000 anos. Agora vamos falar um pouco sobre o Renascimento. Ele teve origem na Itália e atingiu seu auge em meados do século XVI, enquanto as invasões estrangeiras mergulhavam a região na turbulência das guerras italianas. Os Médici se tornaram a principal família de Florença e inspiraram o nascimento do Renascimento italiano, junto a outras famílias como os Visconti e Sforza de Milão, os Este de Ferrara e os Gonzaga de Mantua. Artistas como Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Botticelli, Michelangelo, Giotto, Donatello, Tiziano e Rafael produziram trabalhos importantes. Sua pintura era mais realista e suas esculturas de mármore superavam as da Antiguidade Clássica. As ideias do Renascimento afetaram tudo sobre a Itália e logo se espalharam para a França, Inglaterra e grande parte da Europa. É quase impossível pensar em alguma área da cultura e da arte em que a Itália não tenha uma influência importante. Vamos lá: música, pintura, escultura, arquitetura, moda, design, gastronomia e o cinema dizem tudo sobre a Itália. A Itália abriga em torno de 50 patrimônios da humanidade, que incluem monumentos, prédios e cidades. Entre eles o Coliseu em Roma, o Duomo de Milão, o Centro Histórico de Florença, a Torre de Pisa, o sítio arqueológico em Pompeia, a cidade de Veneza. Confira alguns nomes importantes. Há nomes bastante conhecidos na área da arquitetura, como Donato Bramante, Gian Bernini, Francesco Borromini, que exploraram técnicas, proporções e materiais que fizeram história. Na pintura, os italianos são praticamente imbatíveis com Botticelli, Caravaggio, Rafael, Tiziano, Modigliani. Michelangelo e Leonardo da Vinci dispensam apresentações. Além da escultura, também atuavam em outros campos da arte e da ciência. O cinema italiano também exerceu grande influência com o movimento do neorrealismo, que revelou grandes diretores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. Outros diretores se incluem como os maiores mestres da sétima arte, como Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore, Dino Risi, Marco Bellocchio e mais recentemente Nanni Moretti. A culinária italiana é um dos pontos mais importantes do país. Como falar de tudo sobre a Itália sem falar de toda aquela gastronomia que deixa qualquer pessoa com água na boca, né? Ingredientes e pratos variam conforme a região. Pães, queijos e vinhos são ingredientes importantes da cozinha, desempenhando diferentes papéis com suas muitas variações. Quem procura saber tudo sobre a Itália, com certeza tem interesse sobre o clima. Esta é uma condição importante para muitas pessoas na hora de escolher onde morar. O país tem um formato estreito, ou seja, a influência do mar e do clima mediterrâneo é sentida em praticamente todo o território. Ao mesmo tempo, sua extensão de norte a sul gera grandes diferenças climáticas. O clima varia entre as suas regiões. O norte da Itália, Milão, Turim e Bolonha, tem um clima continental, quando ao sul de Florença apresenta o clima mediterrâneo, com verões secos e ensolarados. O clima das áreas litorâneas da península é muito diferente do interior, particularmente nos meses de inverno. As áreas mais elevadas são frias, úmidas e com neve no inverno. Nas regiões litorâneas tem um clima mediterrâneo típico com invernos amenos e verões quentes, geralmente secos. Há diferenças nas temperaturas, sobretudo durante o inverno. Em dezembro ou janeiro pode nevar em Milão a -2 graus Celsius, enquanto em Nápoles as temperaturas estão em +12 graus Celsius. Nas cidades meridionais a altitude influencia o clima e as temperaturas. Cidades como Potenza na Basilicata, Campobasso no Molise, ou Enna na Sicília,
Tem invernos rigorosos e temperaturas médias inferiores a outras localidades costeiras das mesmas regiões. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e comenta o que você achou. Até a próxima!